Olá mais uma vez, que Deus abençoe você que entrou nesse canal, chegou através de um compartilhamento ou por indicação do YouTube, enfim, eu sei que por obra do Espírito Santo você foi trazido aqui e Deus tem uma mensagem para você. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Provérbios, uma meditação no livro de Provérbios. Eu queria convidar você a se desafiar a ler o livro de Provérbios junto comigo, nesse propósito, até o final. Nós estamos no capítulo 3, hoje é o versículo 11 e 12, e nós vamos falar hoje sobre a disciplina do Todo-Poderoso. Mas antes de entrarmos nesse assunto, antes de meditarmos sobre a disciplina de Deus, eu já gostaria de convidar você a dar o seu like. Claro, a mensagem ela tem te ajudado, tem te abençoado, e também se inscrever no canal, porque o YouTube entende que esse vídeo ele está sendo assistido por outras pessoas e ele acaba recomendando esse vídeo para outras pessoas. E dessa forma você não está apenas ajudando o canal a crescer, mas também o reino de Deus a crescer e levar a palavra de Deus a quem precisa. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina do Todo-Poderoso. Eu quero deixar claro aqui, porque nós estamos lendo o capítulo 3, de 2 em 2 versículos, de 3 em 3 versículos, porque, se tratando do livro de sabedoria, ele traz uma riqueza de sabedoria para cada fase da nossa vida. Então já falamos sobre finanças, falamos sobre dízimo, tem vezes aqui que ele falou sobre família, sobre confiança, fé, e hoje, nesse capítulo 3, nesses 2 versículos, ele está abordando a disciplina. Ele está abordando a disciplina, falando da disciplina. Então hoje nós vamos falar da disciplina. E no próximo vídeo aí vamos falar de outro assunto que o Espírito Santo, através da sabedoria de Salomão, traz para o nosso conhecimento. Então a gente vai ler com calma, versículo por versículo, entender cada assunto para que a gente possa crescer junto no pleno conhecimento do Senhor. Graças a Deus. Então, vamos falar sobre a disciplina do Todo-Poderoso. Por que somos disciplinados por Deus? Porque Deus nos disciplina. A Bíblia tem resposta para isso. E o que é a disciplina para Deus e qual o efeito da disciplina na nossa vida? No versículo 11, ele fala assim: Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o Pai repreende o Filho a quem deseja todo o bem. Já de início, na carta aos Hebreus, Paulo escreve que Deus disciplina porque somos filhos, e bastardo não é disciplinado. Então, mais ou menos assim que Paulo deixa escrito aos Hebreus. Então, a disciplina de Deus, ela serve para nos livrar de algum problema, para nos fazer amadurecer, para mudarmos. Deus, ele trabalha de várias maneiras para disciplinar o filho a quem ele ama. Deus, ele não quer perder a nossa alma, ele não quer perder a gente como filho. É como está escrito aqui: o pai disciplina o filho que ama. Por que o pai disciplina? Porque ele ama, já está aí a resposta. Quando
quando o pai não ama o filho, ele não faz nada pelo filho, porque amar não é dar um telefone caro. Amar não é deixar somente faltar a comida sobre a mesa ou as vestes. Quando o pai ama, ele corrige. Você vê que, por exemplo, é igual está escrito aqui, não fique magoado com o pai. Você vê que o pai, ele corrige o filho, ó, não anda com fulano. Você não vai sair. Isso não é companhia para você está proibido. Isso é correção, isso é disciplina. O pai, quando ama, ele coloca rédeas. Ele coloca com disciplina. Errou, então você vai ser disciplinado. Você perde o celular, você vai ficar de castigo, você não vai passear e tal. Por quê? Porque o pai quer ver o filho bem. O pai não quer perder o filho. O que acontece quando o pai ele é muito liberal? Ele deixa o filho muito à vontade, muito à solta. O filho se perde. Na maioria dos casos, o filho se perde. A filha engravida mais cedo. O rapaz vira a cabeça, a moça vira a cabeça. Não respeita o pai e a mãe dentro de casa. Não é isso que acontece quando o filho é muito liberal? O filho se perde. Na maioria dos casos, o filho se perde. Mas quando o filho é corrigido, quando o filho é disciplinado, logo cedo, quando se coloca limites para o filho, o que acontece com esse filho na maioria dos casos? Cresce educado, trabalhador, com um propósito para o futuro, honrando pai e mãe mais velhos. Não é assim? Então a Bíblia fala que quando formos corrigidos por Deus, disciplinado, não podemos ficar magoados com a sua repreensão. Essa disciplina está servindo para alguma coisa. É Deus nos avisando. É Deus nos mostrando. É Deus mostrando o que precisamos mudar, o que está faltando para a gente fazer. É Deus insistindo para que a gente não se perca. Deus não quer perder a gente. Então Ele disciplina a gente. É uma situação de injustiça. É algo que você ouviu que você não gostou. É Deus. O fato é que é difícil enxergar Deus nessas coisas. É como está escrito aqui. Muitos de nós, quando repreendido, a gente não vê o bem. A gente fica chateado. A gente luta contra Deus. Poxa, Deus, por quê? Porque eu sou permitido, porque eu sou fez. Poxa, Deus, eu sou fiel. Poxa, Deus, eu te amo tanto. Eu vivo na sua casa, eu faço as coisas para o Senhor. Eu sou permitido isso acontecer. O Senhor está permitindo essa situação. O Senhor está me repreendendo desse jeito. Então a gente não vê, na maioria dos casos, com bons olhos. Só que quando a pessoa é humilde, quando a pessoa ela analisa, ela faz uma reflexão, ela vai ver que aquilo está sendo bom para ela. E que em tudo é Deus, em tudo é Deus. Mesmo que a gente não aceite. Então a disciplina ela vem para nos fazer crescer. Você vê, todos os homens da Bíblia tiveram que ser disciplinados. O povo teve que passar pelo deserto para depois tomar posse da terra prometida. O povo teve que ser disciplinado no deserto. Olha a situação do povo no deserto. Fez bezerro de ouro, não respeitava Moisés. Era uma bagunça. Mesmo Deus disciplinando o povo ainda era indisciplinado. Por isso que não foi todo mundo que entrou na terra prometida. Quem entrou na terra prometida? Quem tomou posse? Quem foi disciplinado, quem aceitou a correção, quem aceitou a disciplina. Os que não aceitaram, a Bíblia diz que eles se tornaram como cadáveres no deserto, ficaram no deserto, morreram no deserto. Mas foi necessário o povo passar por uma disciplina. Foi necessário Davi passar por uma disciplina para alcançar o trono. Os discípulos tiveram que ser disciplinados, passar por uma disciplina para poder chegar à altura de serem considerados mestres. Quer dizer, todos na Bíblia que passaram pela disciplina de Deus e aceitaram essa repreensão
foram corrigidos nas suas falhas, cresceram com Deus, se tornaram outras pessoas, mudaram as suas vidas, porque entenderam que aquela disciplina fazia parte da vida deles. Então eu não sei se você está sendo disciplinado, repreendido por alguma situação, seja na área familiar, sentimental, financeiro, espiritual. Alguma coisa está acontecendo na sua igreja, alguma coisa está acontecendo fora da sua igreja, dentro da sua casa, no seu trabalho. Veja como Deus disciplinando você, repreendendo você. Por quê? Ele não quer perder você. E isso amanhã vai servir de testemunho. Amanhã vai servir de testemunho para você glorificar Deus. Então, o filho é corrigido porque o pai ama e porque o pai quer o seu bem. Aí eu separei 2 referências bíblicas para nós meditarmos. Olha que interessante isso daqui, ó. Olha só. Lembrando que a minha Bíblia, ela é a King James, eu gosto muito, ela tem referência e ela é bastante também atualizada e é recomendada por muitos mestres. Eu gosto muito de meditar sobre ela. Então olha só, uma das disciplinas, uma das referências que eu quero compartilhar com você, olha só, aqui ainda falando de Provérbios, mas no capítulo 12, no versículo 1, ele fala assim: toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina. Eu pergunto para você, você já ouviu falar que alguém ama ser disciplinado? Eu nunca ouvi falar. Muito pelo contrário, ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas Salomão colocou aqui o seguinte: toda pessoa que deseja o conhecimento, tem um desejo de crescer, ela tem que amar a disciplina. Você vê, o atleta, ele, para chegar a um nível superior, ele quer alcançar bons resultados, ele quer ser campeão, ele tem que amar a disciplina. Acordar cedo, fazer dieta, treinar mais que os outros. É essa disciplina, é amar. Você está entendendo? É amar a disciplina. É claro, obviamente, ninguém gosta de ser disciplinado. Mas quando a pessoa começa a enxergar com bons olhos, não é Deus, eu vou entender que é Deus, eu vou mudar, eu vou procurar mudar. Eu vou procurar me colocar no eixo. Se Deus está me mostrando, se Deus está falando, então é sinal que eu preciso melhorar, mudar. Eu vou amar isso daí, eu vou considerar essa palavra. Mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Então eu acabei de dizer para você o que aconteceu com o povo de Israel. Eles odiavam ser repreendido, a maioria deles. E eles morreram no deserto. A Bíblia fala que aquele que odeia a repreensão, aquele que não gosta de ser corrigido, não tem juízo. E eu completo, é orgulhoso. O que acontece com toda pessoa que é orgulhosa? Em outras palavras, que não aceita ser repreendido, que não aceita ser disciplinado. Se ele é um atleta, ele sempre vai ficar no nível baixo. Nunca vai ser chamado para nada, contratado para nada. Nunca vai ter oportunidade. Se é um funcionário, sempre vai ser mandado embora. Sempre vai faltar trabalho para ele. Nunca vai parar emprego nenhum. Se não aceita ser disciplinado no casamento, vai perder o casamento. Se não aceita a correção na escola, vai perder o ano, vai perder o futuro. Se não aceita ser disciplinado na igreja, não tem como ele crescer espiritualmente, se ele está errado. Se não aceita a correção na família, vai ser um mau filho, vai ter um problema familiar e por aí vai. Quem não ama a disciplina porque não tem juízo, em outras palavras, não pensa, é orgulhoso e vai sofrer as consequências da falta dessa disciplina. Aliás, por não ser disciplinado, por não aceitar ser repreendido. Então a pessoa que não aceita ser repreendido não tem juízo, bate de frente, é orgulhosa, não aceita e quer fazer as coisas do seu jeito. Você está compreendendo? Sim ou não? Isso está em Provérbios 12:1. Eu vou deixar a referência embaixo no vídeo. A segunda referência. Se por um lado Salomão escreveu: quem odeia
a repreensão não tem juízo, o salmista também escreveu o seguinte, olha que bacana o que o salmista escreveu. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículos 71. Se por um lado existe aqueles que não aceitam uma disciplina e acabam por causa do seu orgulho se afundando, o salmista escreveu, foi bom para mim eu ser disciplinado porque eu aprendi mais sobre Deus, eu aprendi sobre os seus decretos. Então, a repreensão para o humilde, ele aceita e lá na frente ele conta o testemunho. Valeu, eu passei por isso, aconteceu aquilo comigo, fui repreendido, fui disciplinado, Deus me disciplinou, mas foi bom para mim, porque eu aprendi mais sobre Deus, tive experiências com Deus e isso foi ótimo. E eu estou aqui para contar meu testemunho. Então, para alguns vão dizer, foi bom eu ter passado por essa disciplina. Foi bom Deus ter me disciplinado. Foi bom. Eu aprendi mais sobre Deus, eu tenho experiência com Ele. Então, meu amigo, conta aí. Qual é a disciplina que você está passando agora com Deus? Ou você já passou por ela, aprendeu com ela? E qual a experiência que ela trouxe para a sua vida? Eu sei de uma coisa, todos serão disciplinados. Você crendo ou não, você que está ouvindo essa mensagem não acredita, você que acredita, todos nós seremos disciplinados, repreendidos por Ele, porque Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele quer o melhor para a gente, então seremos disciplinados. Mas uns não vão aceitar, uns não têm juízo, não aceita e vão murmurar, blasfemar contra Deus. Outros lá na frente vão poder dizer, foi bom ter passado por isso. Deus me ama tanto que eu tive que passar por isso, Ele me ajudou, eu mudei, cresci, amadureci e está aqui o resultado na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe. Peça a Ele força e sabedoria para ser repreendido, disciplinado e depois contar vitórias. Graças a Deus. Então, nos vemos na próxima mensagem. Que Deus te abençoe.